E aí, bora mergulhar na história de uma montanha que se tornou o centro de uma disputa de fé que dura milênios. Uma montanha que fica ali, ó, entre a bênção e a crença. A gente vai tentar entender o que faz um lugar se tornar sagrado. Para começar, vamos com uma pergunta que vai guiar toda essa nossa conversa. Afinal, o que torna uma montanha sagrada? Será que a geografia dela? Os eventos que aconteceram por lá? Ou, quem sabe, a fé das pessoas que olham para ela? É exatamente isso que a gente vai explorar. E para a gente entender essa ideia, o nosso foco hoje vai ser o Monte Gerizim. Um pico que, olha, não é só uma formação geológica, não. Ele é um personagem central numa história de alianças, de conflitos e de revelações que atravessa os séculos. Então, para a gente entender a história dele, primeiro a gente precisa se localizar no mapa, né? Vamos conhecer um pouco da geografia desse lugar sagrado, um pico que fica na Cisjordânia. O Monte Gerizim está lá, com seus 881 metros de altitude, na região da antiga Samaria. Mas olha só, a importância dele não está só na altura, e sim na localização super estratégica. Ele fica bem do lado do Monte Ebal, e a cidade antiga de Siquém fica espremidinha ali entre os dois. E a região é super fértil, o que fez dela um centro de agricultura e comércio desde tempos muito, muito antigos. E esse nome, Gerizim, de onde será que ele vem? Bom, existem duas teorias principais. A primeira diz que significa a Montanha dos Gerezeus, que era uma tribo que vivia ali antes dos israelitas chegarem. A segunda, Montanha Dividida, tem a ver com a geografia mesmo, já que ela é separada do Monte Ebal por um vale. As duas teorias já dão pistas do passado antigo desse lugar. Agora, se prepara, porque a gente vai fazer uma viagem no tempo, lá para as origens bíblicas. É aqui que o Monte Gerizim vira um verdadeiro palco no Antigo Testamento, um lugar de alianças, reis e até maldições. Tenta imaginar a cena comigo. Depois de anos e anos no deserto, os israelitas finalmente chegam na Terra Prometida. E uma das primeiras grandes ordens que Moisés deu e que Josué executou foi fazer uma cerimônia de aliança. E o local escolhido para isso não foi por acaso, não. O simbolismo desse momento foi uma coisa de arrepiar. 6 tribos subiram no Monte Gerizim para proclamar as bênçãos para quem obedecesse à lei de Deus. Enquanto isso, lá do outro lado do vale, no Monte Ebal, outras 6 tribos proclamavam as maldições para quem desobedecesse. Então, desde o comecinho, o Gerizim ficou marcado como a montanha da bênção. E não para por aí. A montanha também serviu de refúgio e de púlpito. Aconteceu assim: Jotão, o único que sobreviveu ao massacre da própria família, fugiu para o Monte Gerizim, e lá do topo ele gritou uma parábola para o povo de Siquém, lá embaixo, comparando o irmão usurpador Abimeleque a um espinheiro que não serve para nada. Foi uma denúncia super corajosa e a profecia se cumpriu. Isso só fortaleceu a imagem do monte como um lugar de verdade e de justiça divina. Com o passar dos séculos, o Monte Gerizim acabou virando o centro de digamos, uma grande divisão religiosa. Ele se transformou numa montanha sagrada rival. E é aí que a história fica ainda mais interessante. Então, a pergunta-chave aqui é: quem eram os samaritanos, afinal? Bem, depois que o Reino do Norte de Israel foi levado para o exílio assírio, os israelitas que ficaram por lá acabaram se misturando com outros povos. Eles formaram uma comunidade diferente, com tradições próprias e aceitavam só o Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia como sagrados. E é aqui que o nó aperta, sabe? O ponto central da divisão. Para os samaritanos, o verdadeiro lugar que Deus escolheu para a adoração não era Jerusalém. Era um Monte Gerizim, a Montanha das Bênçãos. Para eles, esse era o lugar mais sagrado da terra. E para oficializar essa crença, eles foram lá e construíram um templo no topo do Gerizim, lá pelo século IV a.C. Esse templo virou um concorrente direto do de Jerusalém, até que foi destruído por um líder judeu no século II a.C. Mas isso é fascinante. A destruição do prédio não acabou com a santidade do lugar. Os samaritanos continuaram e continuam até hoje adorando por lá. E toda essa tensão histórica de séculos prepara o terreno para um dos diálogos mais transformadores do Novo Testamento. Um encontro ali, no lado de um poço, que ia redefinir totalmente o conceito de adoração. A cena acontece bem ali, aos pés do Monte Gerizim, no famoso Poço de Jacó. Jesus, que era judeu, quebra todas as barreiras sociais e religiosas da época e começa a conversar com uma mulher samaritana.
No meio da conversa, a mulher vai direto ao ponto. Ela basicamente resume séculos de conflito numa pergunta só. Ela aponta para o Monte Gerizim e diz: Olha, os nossos antepassados adoraram aqui, mas o pessoal de lá diz que o lugar certo é em Jerusalém. E aí? Quem está certo nessa história? A resposta de Jesus, olha, ela transcende completamente a geografia. Ele não escolhe um lado. Em vez disso, ele fala que a verdadeira adoração não está amarrada a um lugar físico, seja Gerizim ou Jerusalém. O que importa de verdade é a adoração em espírito e em verdade. É uma mudança de perspectiva radical. Então, depois de tudo isso, qual é o legado do Monte Gerizim hoje em dia? Vamos dar uma olhada em como as ruínas antigas e a fé moderna convivem nessa montanha. Apesar de tudo o que aconteceu, a fé no Monte Gerizim continua viva, e muito viva. Hoje, uma pequena comunidade de mais ou menos 500 samaritanos vive na montanha, numa aldeia chamada Kiryat Luza. E eles continuam fazendo suas peregrinações e rituais, mantendo aceso a mochama de milhares de anos. As próprias pedras do Monte Gerizim contam essa história, sabe? É como se fosse um livro de história em camadas. As escavações lá no topo revelaram as fundações do antigo templo samaritano. Em cima delas, os restos de um templo romano para o deus Zeus. E, por cima de tudo, as fundações de uma igreja cristã. Cada ruína é uma prova da importância que esse lugar sempre teve. O que nos traz de volta a nossa pergunta lá do começo, só que agora com uma bagagem totalmente nova. A história do Monte Gerizim mostra pra gente que um lugar se torna sagrado por uma mistura de eventos, de alianças e principalmente pela fé teimosa das pessoas. A questão que fica no ar é como esses lugares tão antigos continuam a moldar e até desafiar as nossas crenças hoje em dia.